E aí, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Dispostos, dispostas? Nem tanto, né? Nem todos os dias. Aliás, quase todos os dias a gente tá meio sonolento, tá meio cansado, a pandemia tá se arrastando, a gente tá realmente cansado, nossa saúde mental já não é mais a mesma e a gente reconhece isso. E a gente abraça vocês, acolhe vocês, na medida do possível compreendemos e tentamos minimizar esse sofrimento, essa dor, esse estresse. Que essa oração ela sirva ou ela ajude a vocês, a cada um e cada uma, a enfrentar esse momento. Hoje estamos falando sobre sentido de vida e vamos retomar um pouco da oração de ontem, tá bom? Com o coração aberto, vamos iniciar. Ontem a gente falava assim: o sentido de minha vida não consiste apenas em viver autenticamente, ou seja, ser você mesmo, mas que também eu execute minha tarefa nesse mundo. Qual é a sua tarefa nesse mundo? Toda pessoa tem uma tarefa, tem uma missão. Não precisamos reformar o mundo inteiro. Talvez a minha tarefa só consista em ser uma boa mãe, um bom pai, ou colaborar nesta ou naquela profissão, para que o mundo fique mais claro e mais cheio de esperança. Colaborar na minha cidade, colaborar no meu bairro, na minha comunidade, isso faz muita diferença. Talvez eu sinta um envio para pessoas bem determinadas, um envio para ir a pessoas em necessidades, em países muito pobres, ou para encarar alguns pontos da vida em nosso meio ambiente e amenizar o sofrimento. São exatamente os jovens que precisam de um sentido para levá-los à ação. Precisam de um objetivo que possam perseguir. Um objetivo, assim, ao qual dediquem sua vida. Desperta sua força e suas capacidades e gera neles uma energia tal que se engajam pelos outros, que crescem para além de si mesmo. A pessoa somente se torna feliz quando encontra sentido em sua vida, quando sente que sua vida se tornou frutífera para outros. A psicologia, ela nos afirma que a vida só tem êxito quando descobrimos um sentido para nós. Vê essa história aqui. O terapeuta que mais consequentemente colocou a busca do sentido no ponto central de sua terapia foi Viktor Frankl. Era um psiquiatra judeu que passou por diversos campos de concentração nazistas. Ali ele fez a experiência de que só sobreviveram aqueles e aquelas que não se entregaram e descobriram um sentido em sua vida. Após sua libertação, desenvolveu a chamada logoterapia, que trata da questão do sentido. Frankl constatou que as pessoas adoecem quando não veem sentido em sua vida. Olha como isso é sério. A falta de sentido é para ele uma das principais causas do sofrimento psíquico. Conforme sua teoria, existem 3 aspectos que fazem nossa vida ter sentido. O primeiro são os valores vivenciais. Quando vivencio algo belo, quando contemplo um nascer do sol, um pôr do sol, quando sou amado, não pergunto nesses casos pelo sentido. Simplesmente desfruto, sinto a vida cheia de sentido, sinto a vida cheia de plenitude. O segundo são os valores criativos. Quando faço uma boa prova, quando realizo um bom negócio, quando produzo manualmente alguma coisa que corresponde exatamente àquilo que eu havia imaginado. Então sinto minha vida como tendo sentido. Em terceiro lugar, estão os valores comportamentais. Eles são importantes sobretudo em situações difíceis, como por exemplo, na doença, no sofrimento, na perda de uma pessoa amada. Não posso anular ou estornar o sofrimento, mas a maneira como eu reajo a ele, isso sim depende da minha atitude. Posso desesperar-me, mas posso também dar uma resposta ao sofrimento. Frankl diz que o sofrimento não tem sentido em si. Se eu disser a uma mãe que perdeu seu filho que isso certamente tem um sentido, vou magoá-la. Não estou autorizado a dizer isso. Preciso, juntamente com a mãe, ao perder um caminho de como pode ela reagir à morte de seu filho, que a princípio parece sem sentido, sem que fique prostrada de vez. Talvez entenda a mensagem que o filho queira lhe transmitir com sua vida e morte. Se o filho tiver falecido por causa de uma doença maligna, talvez a mãe possa engajar-se na luta contra essa doença. Eu deixo para vocês essas perguntas, para que elas reverberem no coração de vocês, nesse dia, nesse fim de semana e na vida de vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.